Boa noite a todos e todas mais uma vez. É com muita satisfação que eu agradeço novamente o convite do Corecon Ceará para compor este painel. Vamos dar continuidade à parte 2 do nosso painel, intitulado de Cadeias Emergentes, agora com a participação do professor Vinícius Lages e da professora Ana Carla Fonseca Reis, que respectivamente irão discorrer sobre a cadeia do turismo e a cadeia da economia criativa. Bom, vou passar logo a palavra aqui para o nosso convidado Vinícius Lages. Vinícius Lages, ele é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Alagoas, possui mestrado em planejamento e gestão ambiental pela University of Salford, doutorado pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, não sei falar francês, desculpa, é isso. E também possui formações em diversas universidades de renome, como University of Chicago, MIT, London School of Economic and Political Science, e foi professor da Universidade Federal de Alagoas de 1991 a 1999, ministro do Turismo, chefe de gabinete da presidência do Senado Federal e ocupou diversos cargos e postos no SEBRAE, e é atualmente diretor técnico do SEBRAE Alagoas. Peço desculpa se eu esqueci de alguma coisa, Vinícius, e está com você a palavra. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, João. Queria aproveitar e agradecer também o convite do Corecon, ao meu amigo Chico Nunes, a Silvana, a todos que fazem parte dessa comunidade aí de economistas aí da região. Dizer que é um privilégio grande poder estar nessa noite compartilhando aqui com a minha queridíssima amiga e mentora desse tema aí tão importante que ela vai falar logo na sequência da economia criativa e de pensar o Brasil, né? Muito feliz de ter participado já do primeiro debate, ouvido as duas intervenções e ver que a gente tem aí algumas fronteiras muito interessantes para a gente pensar o futuro desse país. A gente está num momento importante, um momento de escolhas, né? Analisar, poder ver como esses setores emergentes podem contribuir para, ao mesmo tempo, o país avançar competitivamente na sua inserção no mundo, mas, ao mesmo tempo, resolver problemas ainda do século XIX, do século XX, que nos perseguem, né? Eu vou tratar do turismo, é um setor que tem uma complexidade também, apesar de parecer ser um só, mas tem 50 e tantos bichos dentro dessa cadeia, que é um setor que tem uma importância muito grande econômica para diversos países e que, infelizmente, não tem o mesmo peso, né, aqui no país. Então, eu vou discorrer um pouco esse enfrentamento das dificuldades mais recentes da pandemia, né, colocar um pouco alguns desafios de grandes transições que estão ocorrendo no mundo e colocar no terceiro ponto aí uma agenda para a gente pensar como é que o turismo pode emergir de fato como sendo uma das melhores fronteiras, como as demais que foram aqui abordadas, para a gente gerar desenvolvimento, riqueza e inclusão, e oportunidades aí. Esse setor tem uma importância muito grande para a economia, porque ele traz nexos com diversos outros setores, né? Não só os 52 segmentos que são normalmente tratados, mas ele tem aí uma força alavancadora da produção industrial, da produção primária, de toda a cadeia de serviços. Portanto, ele tem uma importância econômica muito grande, e é curioso que, apesar disso, ele nunca foi devidamente compreendido pela área econômica e nunca se tornou uma prioridade mesmo na agenda de desenvolvimento do país, né? Apesar de ter sido recriado em 2003, né, no primeiro governo Lula, já ainda tendo sido um ministério anteriormente, junto com os esportes, mas ele teve atenção relativa em diferentes momentos, o que isso também é um desafio que eu vou apontar mais na frente. Ele tem uma importância também porque ele projeta a imagem do país, né? Tanto a imagem da sua natureza, dos seus ativos culturais, né, da sua economia, né, daquilo que o país produz e tem, portanto, uma possibilidade de ter fruição aqui, além de, dependendo de como você trabalhe essa imagem, que você projete o país, você atrai talentos, que é hoje, digamos, a grande disputa de diversos países do mundo, né, das regiões do mundo. 10% do PIB mundial, né, então não é irrelevante, tem no Brasil 8% em 89, em 2019, depois caiu um pouco, representa também 10% do emprego. Só para vocês terem uma ideia, 1,6 trilhão de dólares foi despendido
por 1,4 bilhão de turistas em 2019, quando a gente atingiu o ápice da curva, né? 2020, 2021 e esse ano, ainda que já em recuperação, mas teve uma queda brutal, né? Esse setor foi um dos mais afetados e, portanto, esses números estão sendo revistos, né? É um setor que vem sofrendo, portanto, desde a pandemia, porque houve efeitos dramáticos da contração da oferta, né, e da contração da demanda imposta pelos lockdowns e pelas restrições de viagem, e isso fez com que esse freio de arrumação, essa parada, tenha causado problemas que ainda hoje são sentidos por diversos setores: endividamento, uma disfuncionalidade dos modelos de negócio, porque a pandemia acelerou algumas transformações que a gente vai abordá-las aqui muito rapidamente. Então, mas antes mesmo da pandemia, se a gente olhar com atenção, esse setor do turismo já vinha sendo questionado na sua dinâmica de crescimento, né? O velho normal do turismo já era questionado em seus impactos ambientais, né, na pegada energética, o efeito estufa, né, a ocupação desordenada, a produção de resíduo, o overtourism, né? Em muitas cidades do mundo você tinha uma sobrecarga de turistas causando muito problema, e em alguns países uma evidente exclusão de populações locais e de determinados segmentos do aproveitamento desse potencial turístico do país, né? Então, assim, a gente já vinha de questionamentos. Por outro lado, um país como o Brasil, né, que tem um hino nacional que nos ilude e nos deixa imaginar que tudo vai acontecer por acaso, esse é um país de paradoxos, né? Um país que é uma das maiores economias do mundo, um dos maiores territórios, uma das maiores populações, uma das maiores biodiversidades, da maior reserva de água doce do planeta, né? No entanto, a gente continua campeão no ranking de pobreza, desigualdade, somos a 124º país em termos de ambiente de negócio, a 57ª posição no ranking de inovação, e deixamos morrer, infelizmente, mais do que os outros. Temos 3% da população mundial e um pouco mais de 10% do número de mortes pela essa última pandemia, que ainda persiste. Esse ano já morreram mais de 1 milhão de pessoas no mundo por Covid. Portanto, a Covid longa ainda está por aí, né? Isso tudo num contexto em que a gente tem, portanto, os impactos da pandemia nos afetando, né? Mas é um setor que vem, de algum modo, apresentando já uma retomada, né? A gente, por outro lado, tem que considerar, e esse é um desafio também que esse setor enfrenta, né, algumas dinâmicas a nível global, chamada de macro trends, né, ou de grandes tendências de transições importantes que vinha acontecendo, que de algum modo a Covid acelerou, né? A gente vinha de um mundo em que você tinha uma interdependência muito grande já, cheio de riscos, né? Em que você passou a entrar numa era de muito mais incerteza, né? De não linearidade, né? De não previsibilidade, né? E de não progressão aritmética, né? Dado a velocidade de uma progressão geométrica dos acontecimentos. Isso traz desafios enormes. Se você tinha e tem ainda instituições, legislação, mindset, uma política, né, que tem categorias analíticas e mindset, né, do século XX, mais difícil ainda de compreender esse mundo das incertezas, o tal mundo VUCA, né, onde a velocidade nos deixa com muita dificuldade de compreensão do que fazer, né? Como entender o que está vindo por aí, né? Se você está no mundo categórico do século XX, né, com categorias ultrapassadas, no mundo binário, né, de pensamento binário, preto ou branco, esquerda ou direita, homem ou mulher, né, você tem dificuldade de ver zonas cinzentas que estavam já se apresentando aí como um grande desafio, não só para esse setor, mas para todos os setores da economia. A gente tem algumas transições, algumas mais velozes do que a outra, né, mas que vão
produzindo impactos, já estão produzindo impactos e, portanto, fazendo com que a emergência de um setor como o turismo deva ser pensada à luz dessas grandes transições. A primeira delas é a climática, né, que já apresenta aí hoje no contexto da Europa, vários dos rios que eu pude navegar com algum tipo de embarcação estão secos, as pessoas estão atravessando. Na China, você vê problemas também de déficit hídrico. Então, a gente vai ter que se preparar, e o turismo é severamente afetado por isso, né, pelo excesso de chuva, seca, etc., para essas transições que decorrem das mudanças climáticas. Uma mudança demográfica, que foi tratada aí do envelhecimento nas intervenções anteriores, mas eu queria falar, isso tem a ver também com a fala da Cainha mais adiante, que é a questão da longevidade ativa. Nós vamos viver cada vez mais ciclos de vida mais longos, e o que fazer, existencialmente o que fazer com esse grande tempo que a gente vai ter, mais 2, 3 décadas pela frente. A gente viveu um ciclo que a gente nascia, estudava, se formava, trabalhava, aposentava, com menos de 65 anos, 70 anos, estava fechado o ciclo. Isso pode dobrar, e a gente vai ter aí que enfrentar esse grande vazio existencial, né, e repensar, portanto, dentro não só de uma demografia que envelhece, mas que leva também, por outro lado, a uma longevidade mais ativa, né? Do ponto de vista político e institucional, a gente nunca viu o que Moisés Naim, no Fim do Poder, né, num livro tão bem escrito, questionava sobre a incapacidade das instituições, mesmo dos exércitos, das grandes corporações, da religião, da política, né, de alguma forma, agir com a mesma força que teve, com o mesmo poder coercitivo, ou de fazer com que alguém deixe de fazer ou faça alguma coisa. Há uma mudança muito grande e é preciso entender, a gente não tem nenhuma ilusão sobre o que está acontecendo do ponto de vista de rearranjo político e institucional a nível não só do nosso país, mas no mundo. As cidades mudando, né, de uma forma veloz, com novas mobilidades, novos fluxos, novas funcionalidades, novas formas de viver, trabalhar, se entreter, né? A mudança tecnológica, a transição tecnológica habilitada pelo digital, pela inteligência artificial, pela automação, pela Web 3.0, que vai nos levar ao metaverso, a um contínuo espaço-tempo e quase que indistinguível da mágica entre o real e o ficcional, ou entre o que eu quiser ser, né, dentro desse contínuo, né, de uma realidade construída ou mediada pela computação e pela inteligência artificial. E uma transição também muito importante, tem a ver também com, provavelmente, questões que Cainha vai trazer, que é uma transição humana. Nós somos, eu tenho acompanhado, eu mesmo já não sou 100% humano, que eu tenho um implante de lente há algum tempo, nós vamos estar numa transição transhumana crescente nessa década e na próxima década, onde exoesqueleto, implantes, wearables vão alterar, nós somos uma tecnoespécie, né? À medida que essa tecnologia nos potencializa a fazer coisas, a criar coisas, nós vamos também nos tornando, de alguma maneira, mais tecno-humano. Né? Essa transição aí é muito importante a gente considerar, e é muito importante para o turismo, porque o turismo é uma das atividades mais desejadas, está no sonho de todo o brasileiro, né, como uma das principais, entre ter casa, ter carro, viajar. E a gente tem, portanto, que se preparar para o que vem por aí, né, antecipando a esse futuro mais híbrido, mais incerto, mais sincrônico, assincrônico, mais omnipresencial, portanto, com tudo o que aconteceu, o freio da arrumação, a aceleração de algumas transformações, né, o escancaramento da desigualdade, né, esse não era um vírus democrático, é um vírus que matou muito mais gente, muito mais pessoas pobres. Então, o que é que traz aí? A necessidade da gente pensar essa economia, esse setor que emerge, né, e que retoma a sua força dentro de novos protocolos, né, de segurança, de saúde, e isso tem sido o desafio, né, mas não só de novas pandemias, mas também do terrorismo, né, dos cyberataques, né, portanto, também da segurança energética, alimentar e hídrica.
Portanto, o tema anterior tem tudo a ver, porque se nós não nos prepararmos para ter uma matriz energética muito mais diversificada, um agro menos dependente de insumos das cadeias globais, nós vamos ter insegurança energética, insegurança alimentar e provavelmente insegurança hídrica, apesar de sermos um país de abundância de água, né, a gente sabe do desafio que é a gente assegurar água de qualidade numa população de mais de 210 milhões de habitantes. Uma necessidade de revigorar os compromissos com o ser humano. A pandemia acelerou isso e o turismo é um veículo de transformação humana, do conhecimento, da fruição, da experiência, da evasão, né? Dos encontros, da ressignificação, né? Muito a ver com também aqui possivelmente o que a Cainha traz como a potência que a economia criativa tem como transformação do humano. E ficou claro que ou todos estão salvos, ou a gente entra num processo de inclusão, ou ninguém está salvo, né? A pandemia mostrou isso muito claramente, a gente se contamina no elevador, no metrô, na rua, na feira, no jogo de futebol, portanto, todos juntos, cuidado com o outro como uma premissa para a continuidade dessa dinâmica da atividade turística. A preparação para esse futuro requer que a gente pense efetivamente, né, qual é essa agenda. Eu considero que a gente tem uma agenda inicial agora, que é de recuperação mesmo das condições econômicas e financeiras. Estou muito perto aqui de empresários que ainda sofrem a pancada aí do endividamento, dessa paralisação, ainda que estejam rodando, mas estão rodando com prejuízos, no vermelho, endividados, né? A gente está vendo o crescimento, inclusive a retomada da atividade da economia criativa, shows, né, teatro, etc., mas tem aí ainda um passivo que precisa ser resolvido, portanto isso é fundamental. Recuperar também a confiança internacional e a imagem do nosso país. Os últimos 3 anos foram deletérios para a imagem do Brasil, que sempre foi, né, teve um soft power enorme, né, e o mundo, né, e nosso país sempre teve nesses ativos intangíveis da nossa diversidade cultural, né, no sex appeal aí, desde a Bossa Nova até tudo o que a gente foi capaz de construir como soft power, uma força tremenda. Não dá para a gente pensar o futuro do turismo, o futuro do Brasil, sem ter uma retomada, né, de reposicionar o Brasil, um rebranding do país, do ponto de vista do seu posicionamento para o mundo. Nós não somos tão mal quanto nós estamos nos apresentando, né, e nós temos que reconstruir isso de alguma forma. Um processo de facilitação de viagem, nós somos muito burocráticos ainda, do ponto de vista de conectividade, tem apagão para tudo que é lado. No meu estado aqui você anda por vários quilômetros e você não consegue nem fazer uma postagem de uma foto que você tira numa paisagem linda, porque existe um apagão digital, essa necessidade de nós avançarmos na transformação digital, aproveitar o 5G, né, e avançar. Desafios enormes de formação de capital humano, né, déficit que a gente tem do passado, né, enfim, grande parte, aqui a agenda é extensa, né, do que seria os desafios para o setor. Mas sim, o turismo é um setor emergente, e para nós do Nordeste, ele importa muito, né, pelos ativos culturais e naturais que nós temos, né, mas ele precisa ter um apoio como uma outra atividade econômica relevante, como é o agro. O agro, desde os anos 70 do século passado, tinha pesquisa, plano safra, né, um apoio grande para poder fazer transferência tecnológica, e foi possível, portanto, chegarmos a uma potência bioeconômica em termos de produção de alimentos. A mesma coisa com o turismo. Se nós não colocarmos o turismo na agenda econômica para valer, e ter um plano equivalente, safra, que a gente possa planejar, a gente não sai dos 6 milhões, esse ano vão ser 4,2 apenas milhões de turismo internacional. A gente, sem a gente incluir mais gente, que essa agenda de desenvolvimento do turismo seja uma agenda dupla de competitividade e de inclusão, nós vamos continuar tendo apenas 1/3 dos brasileiros viajando. Enquanto, João e Cainha, um inglês viaja 2,5 vezes por ano, o Brasil, 1 em cada 3 apenas viaja. Então, nós temos um mercado interno enorme para... isso já foi mais, já foi meio brasileiro, né? Que 50% da população viajava de alguma forma, até
pouco tempo atrás. Hoje isso caiu, fruto de queda de renda, né, desemprego, enfim, e custos, né, que se elevaram muito, sobretudo no país continental, que tem conectividade, problema sério ainda de conectividade, né, os modais não são integrados, né. Então a gente precisa, para que a gente possa avançar, encarar com muita seriedade, enquanto políticas públicas, enquanto agenda de desenvolvimento, da mesma forma como estamos fazendo com a energia, da mesma forma como fizemos com a bioeconomia, essa economia do turismo, que engloba essas outras economias que a Cainha deve trazer aqui. Né? Detalhe desse esplêndido, a gente não vai a lugar nenhum, porque um rio, uma cachoeira, né? Mesmo uma manifestação cultural não é um produto turístico, ele precisa ser engenheirado enquanto uma experiência, né? Ter toda uma jornada de experiência capaz de tornar essa fruição, né, um produto turístico. Né? E a gente não vem fazendo isso. Precisa de planejamento, investimento, precisa de infraestrutura, melhorar o ambiente de negócio, etc. Então, para nós do Nordeste, é muito relevante, né? Porque nós temos, tanto no eixo da bioeconomia, como eu falei, ligado ao agro, as fibras, a biomassa, como no eixo da energia, não só petróleo e gás, mas essas outras energias que foi aí trazida no painel anterior, né, um grande potencial para a gente se desenvolver e integrar com os outros setores. Né? A gente tem um país que tem essa dimensão continental, com uma riqueza excepcional. No entanto, como eu falei, esse ano apenas 4,2 milhões devem visitar de turistas internacionais. A média histórica é de 6 milhões nos últimos 10 anos. Enquanto isso, Portugal recebeu, ainda antes da pandemia, 24 milhões, a Espanha 82 milhões, a França 90 milhões, Estados Unidos 80, o México 56, a China manda 210 milhões de chineses para o mundo. E apenas 80 mil vêm para o Brasil. Né? Então, nós estamos muito longe de podermos dizer que o turismo é um setor emergente, é uma economia emergente. Ele tem um potencial para se tornar, ainda que na economia nordestina, a economia aqui do meu estado, na economia do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba, ele sem dúvida, né, tem um peso enorme, né, na geração de riqueza, de empregos, é a porta de entrada primeira para quem quer entrar no mercado de trabalho. Então, essa articulação com os demais setores, uma atenção devida vai fazer, sim, que esse setor possa ter portador de futuro, e eu imagino que a gente possa trabalhar isso articulado com o tema do nosso próximo da nossa próxima intervenção aí da CAI. Obrigado. Obrigado, professor Vinícius. Nossa, foram tantas informações, né? Uma enxurrada de dados, de conhecimento. Professor, a cadeia do turismo, de fato, traz um grande potencial, né, para o desenvolvimento, né, principalmente no setor de serviços, e a gente sabe o quanto foi sofrido nesses 2 anos de pandemia e ainda agora com outros problemas, né, ainda sanitários, enfim, tudo isso gera uma série de novos riscos, de preocupações para a sociedade, dificulta o turismo, e soma-se aqui no Brasil, né, o câmbio, soma-se a inflação, o desemprego, tudo isso dificultando que os brasileiros, né, viajem, seja para o exterior, né, seja aqui para o nosso mercado interno. E aí o senhor ainda pontua mais dificuldades, né, como a diplomacia, a falta de conectividade, né, o transporte interno, os modais que são inadequados para o tamanho continental do nosso país, os preços, né, enfim, toda essa falta de infraestrutura. Mas eu fiquei realmente curioso, né, quando o senhor falou sobre o metaverso e o turismo, né, como que vai se dar essa relação? Acho que ainda é muito complexo de dizer se um vai incentivar o outro, se eles vão concorrer, né, eu não sei como é que isso vai se dar, porque o metaverso, ao passo que pode, às vezes, colocar a pessoa naquele ambiente, numa perspectiva de que ele está naquele local, conhecer já à distância, mas não passa as reais sensações, né, de você conhecer aquele meio ambiente de fato. Será que é um incentivo? Será que não? Será que é uma oportunidade para outras pessoas que não têm condições de conhecer essas regiões, né? Tem muita transformação ainda para a gente pensar sobre os reais impactos, né, dessa relação. Mas, enfim, foi só para pontuar essa curiosidade que eu fiquei aqui matutando, como que isso vai se dar daqui para frente, né? Então, professor, agradecer a sua fala,
Eu vou passar aqui para a professora Ana Carla, né? Professora, tudo bem? Oi, João, tudo bom? Profe- Professora Ana Carla vai falar um pouquinho para a gente sobre economia criativa, que tem tudo a ver com o turismo, tem tudo a ver com esse painel, com as cadeias que a gente estava conversando mais cedo, né? Professora Ana Carla, ela é doutora em urbanismo, né, com a primeira tese no Brasil sobre cidades criativas na USP, mestre com louvor em administração de empresas também pela USP, administradora pública pela FGV, economista pela USP, é consultora e conferencista em 5 línguas, 233 cidades e 33 países. E eu falhando aqui no francês, né? Que vergonha. Mas tudo bem, vamos lá. Após uma carreira de 15 anos em multinacionais baseadas na América Latina, em Londres e em Milão, fundou a consultoria em economia criativa e desenvolvimento territorial, Garimpo de Soluções, que nos últimos 18 anos já atuou junto a mais de 250 empresas privadas e instituições no Brasil e no exterior, incluindo ONU e o BID. Autora de livros pioneiros em economia criativa e cidades criativas, foi agraciada com o prêmio Jabuti em Economia em 2007 e finalista em urbanismo em 2013. A economia criativa em 2020 e economia criativa em 2021. Venceu o prêmio Cláudia 2013, o prêmio Governo do Estado de São Paulo em 2021 e foi apontada pelo jornal El País 2013 como uma das 8 personalidades brasileiras que impressionam o mundo. Parabéns pelo amplo currículo e carreira, professora, e eu passo a palavra para você. Muito obrigada, agradeço demais o convite, a acolhida, João. Agradeço a alegria de dividir esse papo gostoso. Eu estava convocando todo mundo aqui para um cafezinho, para a gente continuar em loco depois com o Vinícius. Vini, enfim, a gente se conhece há alguns lustros já. Vai nessa trilha entoando aí, empunhando as bandeiras, né, da economia criativa, do turismo, acho que sobretudo uma aula de transformação para esse nosso país tão cheio de potencialidades que a gente faz de tudo e mais um pouco para se concretizarem, tendo um objetivo básico, que eu acho que é aquele ao qual a economia se dedica ou se dedicaria por tudo aquilo que nós estudamos e ensejamos, que é o bem-estar das pessoas, né? Então, fazer com que todo mundo possa ser mais feliz do que já o é. Acho que o turismo é uma enorme alavanca para isso. O Vinícius fazia algumas referências, como sempre, ele tem uma visão muito holística, 360. Eu sempre me considerei, continuo me considerando uma cidadã do mundo, mas o Vinícius é pós-PhD em cidadania global, e uma grande raiz brasileira, e todos os encontros mais bacanas, desejados, desejo de consumo total, assim, o Vini vai lá, bebe da fonte, traz para cá, provoca, espicaça, enfim, é um grande provocador, e eu me sinto sempre muito feliz quando a gente consegue se encontrar e agitar um pouco, tacar um terror nas mentes mais cristalizadas, né? Para dizer assim, os subversivos unidos, como estamos aqui nessa mesa, o João incluso, é uma delícia quando isso ocorre. Eu vou pedir licença a vocês, vou ser um pouquinho mais professoral, talvez, porque eu acho que o tema aqui exige isso, quando a gente fala de economia criativa, dada a confusão que cerca essa temática. Tá projetando bonitinho? Maravilha? Está sim, professora. Bom, perfeito. Bom, enfim, então eu pego aqui do começo, meu nome, como vocês sabem, é Ana Carla, meu apelido é Cainha, a quem não conhece meu nome, então fiquem à vontade, que vem de um apelido de infância de um irmãozinho que não sabia dizer Carlinha do alto de seu ano e meio, quando descobriu que ganharia uma irmãzinha de presente do coelhinho da Páscoa, e eu de fato nasci no domingo da Páscoa. Então, com esse histórico mais afetuoso, eu queria começar uma historinha. E a gente vai falar um tantinho aqui de narrativas. O Vini trouxe de forma muito pertinente, como sempre, a importância do soft power, do storytelling, de como a gente projeta os valores, atributos e afins sob a lógica do turismo. Estou vendo que tem um delayzinho aqui da projeção, então assim vocês me ajudam também a recuperar esse tempo. Economia criativa surge, não por menos, diante de tudo que já foi dito aqui pelos meus antecessores desde o painel anterior, pelo impacto também das tecnologias digitais, que fazem com que a globalização, como a gente conhece desde os tempos mais imemoriais, né, desde os vikings pelo menos, fosse catapultada a envergadura e profundidade jamais conhecidas.
Então, a gente começou a ver uma transferibilidade muito mais rápida e ágil dos ativos econômicos tradicionais, uma transferibilidade também do que diz respeito à aquisição de tecnologias, e diante disso, o que se percebeu de uma certa forma, mais ou menos clara nesse momento, a gente está aqui no final da década de 90, é que dentro desses ativos entendidos como fundamentais para uma economia prosperar, o que talvez não fosse tão facilmente transferível e certamente não era copiável, era a criatividade humana. Munido dessa intuição em seu momento, Paul Keating, que era primeiro-ministro da Austrália, em meados da década de 90, fez uma primeira política pública baseada na defesa da criatividade. Então ele fazia toda uma discussão em cima do impacto da globalização, aquele medo ainda de, mas eu vou me abrir para o mundo, vou ser engolfada, mas ao mesmo tempo eu não quero deixar de olhar pela janela e ver o que tem lá fora. E ele dizia, olha, vamos aproveitar o potencial, em vez da gente dar uma de avestruz, e ver efetivamente como é que a gente consegue impulsionar o desenvolvimento humano, econômico, ou seja, humano, como parte da economia e não economia sobrepondo-se, como querem muitos que não entendem, com todo respeito, o que de fato seria economia, como ciência humana, para o nosso desenvolvimento nacional. Quem ouviu essa memória muito bem, reverberando nos anais e nos encontros que ocorriam na Commonwealth, foi o Tony Blair, à época das eleições para primeiro-ministro no Reino Unido, em 97. Vocês talvez se lembrem, os que têm idade para isso, ou pelo menos os que leram isso nos bancos de escola, que em 97 a Margaret Thatcher e o Tony Blair foram adversários, pelos partidos conservador e trabalhista, respectivamente. A Margaret Thatcher dizendo, bom, beleza, colocamos tudo em ordem, paramos com as grandes greves, manifestações, organizamos o país, então vamos voltar agora aos eixos, e o Tony Blair dizendo, não, as coisas mudaram, agora a gente precisa resgatar o posto que o Reino Unido tinha no mundo de polo criativo mundial. E aí ele fazia toda uma rememoração justo do que tinha sido a Twig, o pop, a minissaia, as provocações britânicas, em que todo mundo via o Reino Unido como um polo efervescente de criatividade, e isso tinha claramente todo um dinamismo dentro da economia, para além de uma projeção cultural. Tony Blair, uma vez eleito, com essa bandeira também de Creative Britain, resolveu criar uma força-tarefa que se debruçou sobre essas questões e chegou à conclusão, se vocês entrassem em 98 na página do então Departamento de Cultura, Mídia e Esporte do Reino Unido, vocês viriam essa asserção de que eles queriam aumentar a produtividade das indústrias, ou seja, dos setores criativos, aqueles que vivem de criatividade, cujos produtos e serviços não são facilmente copiáveis, então tanto aqueles voltados à arte e cultura, quanto aqueles que eles já tateavam vinculados à ciência e tecnologia, mas as duas grandes fontes de manifestação da criatividade humana, de modo que o Reino Unido, bem aproveitando isso, poderia voltar a ser o polo criativo, ou, artigo definido, polo criativo do mundo. Bom, quando vocês observam na parte direita dessa página, não por menos a gente tem algumas instituições aí que são fundamentais, o Design Council, que tem uma visão muito transversal, de design como inovação, e a Nesta, que é um think tank, enfim, que continua promovendo alguns estudos mais interessantes nessa safra. Vinícius, enfim, tem vários cursos desenvolvidos nas instituições de ensino de primeira linha do Reino Unido, entende muito bem dessas relevâncias, e eu pontuo essas duas questões porque a inovação e a necessidade de criação de métricas, para a gente entender do que está falando, são questões fundamentais e que no Brasil ainda não estão resolvidas. E propositadamente, portanto, eu trago esse histórico, porque se eu começasse direto falando de economia criativa, cada um veria um bicho diferente dentro dessa foto. E eu acho que é importante a gente, pelo menos, alinhar do que a gente está falando. E para isso eu me valho, portanto, dessa sequência histórica, digamos assim, ainda que muito breve. Não é casualidade, também Vinícius trouxe isso, foi bom porque a gente está fazendo jogralzinho sem saber, e isso revela uma curadoria muito cuidadosa aqui dos nossos organizadores, porque efetivamente os temas são muito casados. Se vocês entrarem hoje no que seria agora não apenas o Departamento de Cultura, Mídia e Esporte, mas também o digital, porque é claro que o digital impulsiona toda a agregação de valor, tanto nas economias tradicionais quanto nas, digamos, novas economias, viabiliza outras formas de geração de modelos de negócios, de distribuição, de acesso à educação e daí para frente. Esse departamento agora também lida
com o que seria todo o mundo digital. A história segue, de 98 a gente vai para 2013, todo mundo se batendo para tentar fazer um mapeamento, o que é criativo, o que não é, turismo entra, não entra, gastronomia entra, não entra, que bicho é esse de que a gente está falando? E aí um dos grandes embrólios é o que hoje parece muito mais óbvio do que era em seu momento, do que a gente está falando, afinal de contas, de profissões criativas. Se eu tenho um trabalho burocrático dentro de uma agência de comunicação, eu sou uma profissional da criatividade, ou se eu sou uma designer e trabalho dentro de uma indústria automobilística, portanto tida como uma indústria tradicional, eu deixo de ser criativa. Esse vai e vem do que é o não criativo sempre foi um enrosco na hora da gente fazer um mapeamento do que a gente está falando. E eu pontuo isso porque muitas vezes a gente toma estatísticas ou ouve números na boca das pessoas referindo-se a coisas que esses números não revelam, né? Então, porque economia criativa no mundo significa 6, 5, 12, 95%, na verdade, tanto faz, porque como cada um usa uma metodologia e um recorte diferente, os números não são comparáveis. E para que o mundo pudesse falar um número, o mundo inteiro, ou seja, todos os países deveriam estar levantando esse número, o que não ocorre. Então, tudo que a gente fala em termos de indicadores e de estatísticas na economia criativa mundial ainda é muito aproximativo, e o que eu convidaria vocês, que eu acho que é o que é mais relevante a gente trazer à tona aqui, é entender a lógica do que a economia criativa propõe, para daí a gente passar efetivamente a medir o que para a gente faz sentido. E aí eu digo a gente, em especial o Brasil e as regiões brasileiras. Bom, não por menos, o mundo segue, essa toada vai andando, e é importante pontuar isso, porque muitas vezes a gente olha o histórico da economia criativa no mundo e para há 25 anos, como se nada tivesse acontecido nessa revolução dos 25 últimos anos, e aí juntou-se essa discussão toda do futuro do trabalho. Então, se a gente já tinha uma dificuldade em entender o que eram os setores criativos, o que é um trabalhador criativo, o que é uma profissão criativa, a coisa virou ainda mais complicada com o reconhecimento de que muitas das profissões do futuro, na verdade, já são do presente, mas ainda não tem nome, e que a gente não sabe exatamente quais carreiras serão seguidas pelas pessoas de hoje e as que estão vindo nessas novas safras. Mas, diante desse grande quadro de incertezas, uma questão que eu acho muito interessante é que o Reino Unido, não por menos, adotou em seu momento, portanto, já vão-se aí alguns anos, dizendo, turma, para tudo, vamos colocar os pilares que sustentam essa discussão, em vez de descer as filigranas daquilo que a gente não tem como controlar. Primeira questão, a gente sabe que as pessoas hoje não só têm que ter uma formação técnica precisa, mas elas também têm que cada vez mais incorporar a capacidade estética de lidar com o que é intangível. Então, esse STEM, né, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, passou muito claramente em tudo que é educação de ponta, do Reino Unido à Finlândia, Canadá, onde a gente quiser imaginar, incorporando as artes. Dou um exemplo a vocês. Há 2 meses eu estava em Seul participando da discussão de um novo framework de arte e educação para a Unesco, e eles reuniram ali uma dúzia de pessoas para tentar chegar a um delineamento um pouco mais preciso do que seria esse framework. E ali foi dada uma estatística que eu achei muito interessante e impactante, de que 80% dos jovens sul-coreanos hoje estão formados em termos universitários, mas eles têm enorme carência de ensino técnico, porque diante dessa propagação de que todo mundo tem que ser universitário, eles ficaram com um flanco desguarnecido do nível técnico, que é visto como aquele, digamos, menos relevante. E desses 80%, muitos deles são profundamente bem capacitados em termos técnicos, mas eles têm enorme dificuldade, inclusive no que diz respeito aos setores digitais, de ter uma capa estética de valores, de símbolos, que efetivamente transmita aquilo que eles querem competentemente fazer em termos técnicos para algo mais palatável, que seja mais user-friendly, que seja mais convidativo, que seja mais encantador. Como é que a gente traz encanto para isso? De modo que essa falsa dicotomia entre os setores vinculados à ciência e tecnologia e os vinculados à arte e cultura, cada vez mais, a meu ver, vem se resolvendo por uma necessidade básica de demanda de mercado. Não por menos quando a gente pega o Peru, por exemplo, eles são o maior produtor, o país que mais produz média-metragens com vista à exportação. E o grande mercado deles, foi uma coisa quase orgânica, são os Estados Unidos, por conta do público latino de lá. E não é que o Peru tenha feito isso de caso pensado, mas a identidade peruana, ancestral, inclusive, é tão presente no dia a dia, na elaboração da cosmogonia, aos símbolos icônicos que eles incorporam nas animações, nos filmes de modo geral,
que para quem vê esses filmes nos Estados Unidos, é muito facilmente perceptível como esse valor agregado das produções peruanas dá de 10-0 no que não tem esses símbolos embutidos. E isso não foi uma estratégia pensada, mas foi uma coincidência muito feliz ao que nos foi dito. Quais são as nossas coincidências felizes nesse respeito no Brasil? Me parece que cada vez mais a gente segue uma lógica de diversificação europeizada, estadunidensizada, e menos quais são as nossas diversidades culturais, por exemplo, mexendo aqui, por exemplo, no caso, com audiovisual, a gente poderia incorporar, como a gente começa a ver conteúdos para Netflix, etc., com os nossos contos de fadas, com as nossas histórias amazônicas, com as várias culturas regionais bombando, né? Porque é aquilo que nos identifica de fato. Outra questão super importante que vem dessa safra, o cuidado que a gente tem que ter com os territórios. Vocês me fizeram a provocação, quando me deram a alegria desse convite, de pensar um pouco o que seriam as provocações, digamos assim, em retorno para o Nordeste, né? A gente tem inúmeros Nordestes em um só, não sou eu que sou sudestina que vou falar isso para vocês, mas já como turista e encantada pela região, a gente tem uma riqueza incomensurável de propostas, né? Como é que a gente empacota isso nas várias possibilidade de desenvolvimento territorial a partir da criatividade das pessoas que estão nesse território? Isso é uma coisa que eu vou resgatar daqui a pouquinho. Inevitável a gente pensar em infraestrutura digital. O Vinícius falava há pouco, né, da dificuldade, muitas vezes, a gente postar uma foto quando está num local absolutamente encantador, que já deixaria 95 seguidores desejosos de ir até lá. A gente não vai conseguir avançar na pauta do turismo, na pauta da economia criativa, em nada do que seja esse novo, antigo, humano olhar sobre o mundo, se a gente não tiver um investimento de fato em infraestrutura digital, em financiamento para as artes, aqui retomando a história, e mexendo muito com o que agora a gente está lidando, falavam do metaverso, mas realidade virtual, realidade aumentada, outras formas de tecnologia, que tragam diferentes safras etárias e visões de mundo para essa mesma pauta em que a gente está. A gente também não vai fazer a economia criativa andar se a gente continuar entendendo a economia criativa como aquilo que substitui a economia tradicional, porque não é a ideia. A ideia da economia criativa é como é que eu agrego valor a produtos e serviços que muitas vezes estão padronizados justamente em decorrência do impacto da globalização e das tecnologias digitais, que fizeram com que tudo ficasse muito parecido de modo geral. E um dos setores, um conjunto de setores mais combalidos que a gente tem aqui no Brasil é justamente o setor industrial. Como é que a gente aproveita essa criatividade para dar uma revigorada nesse conjunto? E aí, de novo, para fazer uma menção muito breve, se a gente pegar, por exemplo, games, que na verdade é uma plataforma, né, não é só um setor, porque consegue alavancar tudo, quando a gente observa como os games vêm sendo utilizados de educação a plataformas submarinas de grandíssimas profundidades, para fazer treinamento, para fazer capacitação, para fazer simulações, para fazer com que uma criança que não quer tomar vacina veja ali, de repente, uma animaçãozinha, uma projeção virtual, e ela passa a ser parte daquela história, e de repente ela leva um susto, e quando ela leva um susto, ela pronto, já recebeu a vacina, e o susto era a vacininha. Enfim, como é que a gente vai conseguindo transformar as várias indústrias a partir desses setores que vivem de criatividade? A gente tem um prato cheio para rever qual é a nossa estratégia industrial, que é algo que a gente vem patinando há muito tempo, né? O setor agro, enfim, tudo que pode se beneficiar a partir dessa nova camada agregada de criatividade. E aí, quando a gente pega as estratégias nacionais, isso obviamente para a gente conseguir situar o Brasil diante desse mundo que se torna cada vez mais competitivo com base em outros pilares, a exemplo da criatividade, a China, em 2015, se não me engano, não, 2018, fez junto ao Banco Mundial um estudo chamado Não Por Menos China 2030, para como é que eu chego a uma sociedade moderna, harmoniosa ou harmônica e criativa, né? Então vejam que são todas questões desejáveis que em seu momento, há alguns anos, era visto como absolutamente impossível. A China hoje não somente investe em todos aqueles conjuntos de questões que nós sabemos, de energias limpas, etc., essa transição que ela está fazendo, mas ela cada vez mais volta àquilo que ela mesma tentou eliminar durante a Revolução Cultural. Então, ela é a primeira indústria mundial em games, a segunda indústria mundial de audiovisual. Se vocês pegaram o Netflix hoje, tem um conjunto de séries enorme,
voltado à cultura tradicional, aos ícones, aos símbolos, à raiz do que seria a cultura chinesa. É o maior investidor mundial em realidade virtual e realidade aumentada e pegou Xangai para ser a ponta de lança do que é a economia criativa do país como vitrine para o resto do mundo. E uma das justificativas que eles dão é que para sustentar essa desaceleração da economia chinesa, como inevitavelmente vem ocorrendo e, a meu ver, ocorrerá ainda, eles precisam da economia, das indústrias criativas para darem uma sustentação. Então vejam que as coisas não são substitutivas, né? Elas são efetivamente complementares. Como é que a gente vai incorporar a economia criativa na pauta da gente, né? A Indonésia, mas China não, imagina, é regime autocrático, etc. Vamos pegar a Indonésia, né? A Indonésia vem fazendo uma revolução em cima da criatividade, muito em parceria, inclusive, com a Austrália e outros países que têm uma longa discussão em cima de economia criativa, e eles resolveram voltar, e que mais uma felicidade que vocês nos dão aí nesse diálogo com o Vinícius, eles estão focando muito pesadamente em turismo especializado, que é uma das nossas grandes fortalezas, né? Vinícius trazia os nossos potenciais, inevitavelmente, quando a gente pensa no Relatório Mundial de Competitividade, Viagem e Turismo, a gente vê tudo que puxa o Brasil para baixo da média, né? Então, a infraestrutura, enfim, vários dos pontos que o João rememorou aqui no início da minha fala, mas o que sempre puxa o país para cima, passa em relatório, entra relatório nas várias edições que eles já fizeram, são recursos naturais, recursos culturais, né? Que são as duas coisas que a gente mais detona, os recursos naturais e recursos culturais. Não dá bola, não tem valor agregado, não se consegue concretizar em números, grandes bobagens. Agora, uma das maiores certezas aqui que o Vini trouxe à nossa discussão é, se não houver vontade política, a coisa não se dá, porque se não for levado a sério, não ocorrerá. E a mesma coisa com a economia criativa. Então, do que a gente está falando quando fala economia criativa? Se a gente está afim ou não, se vai ficar um discurso muito fácil, e como é que a gente vai fazer um beabá para a coisa ir adiante. Então, a Indonésia falou, tem um monte de vulnerabilidades, tem um zilhão de problemas, inclusive de rixas internas, como a gente sabe, mas eu resolvi que, invariavelmente, eu vou investir em 3 coisas. Em turismo especializado, que o país é um prato cheio, em culinária, porque você tem 75 mil anos de storytelling, olha a assinatura dos caras, né? Dá quase raiva. 75 mil de storytelling, a gente começa a morder a mesa de gastronomia. E um conteúdo digital em que eles empacotam isso para levar o Brasil, a Indonésia para frente e não só para trás. Vejam essa coisa quântica, né? De como é que eu me valho daquilo que vem alicerçando a minha cultura para me projetar para frente, inclusive a partir das tecnologias digitais. Holanda, como é que a Holanda pega isso? A Holanda falou, diante de todo mundo aqui disputando espaço na economia criativa, eu vou me posicionar no seio da Europa como uma plataforma de lançamento para que todo mundo que quiser utilizar os talentos criativos holandeses possa se firmar na Europa, porque é claro, né, eles são irritantes, a gente chega falando aramaico, eles falam aramaico sem sotaque, eles falam todas as línguas, inovação, bom humor, capacidade de reinvenção de um país que se construiu, enfim, tudo que a gente conhece, além da posição logística, e vejam que interessante quando eles defendem as indústrias criativas, em especial esse segundo parágrafo, né? Além de dar forma, significado ou valor simbólico, as indústrias criativas de ponta investem em métodos de design, e design aqui entendido como a capacidade de ver o diferente, né, da inovação. Isso confere às indústrias criativas a melhor posição para contribuir para a inovação em outros setores e resolver desafios sociais. E é aqui que eu quero entrar na nossa discussão sobre o Brasil, rapidamente, antes que eu estoure demais o meu tempo. O que a gente pega desse brevíssimo histórico? Vamos parar de discutir, mas gastronomia entra ou não? E games entram ou não? Não, mas eu acho que não. Chega, já deu, é bizantino esse debate. Então, assim, a pessoa hoje tem uma profissão, amanhã ela vai ter outra que nem existe, daqui a 3 dias ela vai ter uma outra que já deixou de existir. Vamos parar de pensar na etiqueta e vamos começar a pensar no talento criativo. Como é que eu fortaleço esse talento criativo, que vai ter posições, inclusive, que a gente nem sabe o que serão no futuro. Apostar na fronteira digital, porque não há como nos furtarmos a isso. Vincular o que a gente está discutindo de economia criativa para o desenvolvimento territorial, porque senão a gente não vai resolver as questões sociais. E isso muito pautado pelo empreendedorismo, que é o que que faz o Brasil funcionar, né? Na prática, gera empregos, etc. Se a gente botar a economia criativa brasileira no divã, a gente vai perceber que não tem como discutir economia criativa falando só de valor agregado. O que a gente fala, os novos campeões nacionais aí, que a gente vai investir em 10 grandes empresas
super robotizadas que vão gerar 12 empregos cada uma delas, e a gente vai ter todo um bando de gente chupando o dedo, né? Eu vou querer colocar 12 Apples aqui, que é uma empresa super criativa. Não quero. Houve uma discussão adorável, da qual tive a oportunidade de participar, de uma mesa reunindo o Porto Digital em seu momento e a Agência de Desenvolvimento de Paris. E no meio dessa discussão, a agência de desenvolvimento, o diretor da Agência de Desenvolvimento de Paris me dizia assim, desculpa, eu não quero ter unicórnio. Eu fiz a maior rede de incubadoras da Europa, vinculando cada um desses pontinhos de incubação à vocação do território no seio do mapa de Paris. Então, ali tem tudo a ver com gastronomia, ali tem tudo a ver com fintech, ali tem tudo a ver com não sei o quê. Eu não quero unicórnio. O que eu quero é ter uma miríade de pequenas empresas que gerem 2, 4, 5, 10, 20 empregos. Se alguma delas virar um unicórnio, beleza. Mas, para mim, o importante é fazer com que as pessoas tenham acesso ao emprego digno e sejam felizes, e não que eu tenha 3 bilionários que entrem para o Guinness. Eu acho muito interessante a postura dele na hora de colocar isso. Bem-vindos unicórnios, desde que a meta não seja essa, mas muito mais uma decorrência daquilo que a gente está fazendo. Isso me leva a defender que não só a gente precisa ter valor agregado na economia criativa, mas também ter valor compartilhado. Cada um de nós conhece um mundo de histórias em que a gente tem uma rendeira maravilhosa para fazer justiça a uma das maravilhas do Estado, que o Vini aqui nos representa, que aqui representa, uma rendeira assim de mão cheia, 15 gerações fazendo, saber passado de bisavó para tataraneta, e daí chega algum espertinho, compra na Bacia das Almas, incorpora na barra de uma calça e vende por 95 vezes mais. Isso foi muito mais realidade antes, mas continua sendo em vários setores. Qualquer um sabe que se a gente tiver uma cadeia com um elo tão frágil como esse, aquela senhorinha vai falar, desculpa, eu vou fazer qualquer outra coisa porque eu não consigo pagar as contas, e a cadeia inteira quebra. Ou a gente, para pegar a questão da solidariedade, que o Vini muito bem trouxe, ou a gente começa a pensar nos vários elos da cadeia, ou todo mundo vai se dar mal. Porque para essas cadeias se desenvolverem, todos os elos têm de estar fortalecidos. Senão eles não serão sustentáveis, né? Parece tão óbvio, mas a gente vem, parece que também relutando em aceitar essa questão. Então, como é que a gente consegue distribuir valor ao longo da cadeia, justamente para gerar emprego e renda, de forma a ser sustentável? E uma outra questão que também parece muito óbvia, mas muitas vezes a gente não atenta nisso, que é como é que eu gero valor percebido? Como é que eu mostro o valor por trás do preço? Né? E a gente apanha com isso muitas vezes, porque como a gente trabalha na fronteira da inovação, muitas vezes da criatividade, a gente não tem tantas referências para precificar. E aí a gente cobra ou barato demais e o negócio não dá certo, ou cobra alto demais e daí tampouco o mercado responde. Essa é uma das questões. E numa era em que todo mundo vive em cima de storytelling, de narrativas e afins, ou a gente aprende a mostrar as boas histórias e não em ficar inventando histórias em cima de fumaça, ou a gente não vai conseguir efetivamente reconhecer o valor daquilo que é intangível, né? Daquilo que tem muito valor e não o dá. E só para finalizar, eu queria mostrar em 2 segundinhos como a gente empacota isso tudo. Eu fui mudando aqui os slides enquanto o Vinícius ia comentando, porque eu achei que isso simboliza de alguma certa forma muito do que a gente estava sintetizando nas 2 falas. Quando a gente pega Nova York, por exemplo, que já teve aí seu período muito complicado, né? Ninguém queria ir para Nova York, daí de repente todo mundo quer ir para Nova York, não é um de repente, né? E o de repente, entre aspas, se dá não só pela política de tolerância zero, com crime, etc., mas toda uma outra série de estratégias desenvolvidas pela cidade, envolvendo o turismo, envolvendo a economia criativa, mesmo que antes do seu tempo. Então, se vocês pegarem, por exemplo, N estudos que falam da música em Nova York, eles pegam a música como um fio condutor da história de Nova York. Desde o início do século XX, que legal, depois teve a Broadway, daí o jazz e tal, não sei o que tem agora. Então, a gente vai se acostumando a entender que Nova York foi dançando ao longo das décadas, que máximo e tal, não sei o que, olha só, isso vai sendo incorporado nos filmes, obviamente nas músicas e tudo isso. Se a gente pegasse Recife, Fortaleza, Maceió, todas as nossas cidades do Nordeste, para nos atermos a essa região, e começássemos a pensar a história dessas cidades a partir de sua criatividade, em que a gente ia chegar? Certamente em histórias maravilhosas, ou storytelling aí, pipocando na nossa frente. E daí eles fazem lição de casa. Legal, qual é o impacto econômico? A gente é péssimo em fazer impacto econômico. A gente entende estudos de impacto econômico como se fossem despesas, custos extras de projetos, e não algo que efetivamente consiga ajudar a gente a monitorar aquilo que a gente está pretendendo fazer. Em empregos, em renda, enfim. E isso nos vários elos da cadeia.
até que a gente chega aqui a uma síntese do que eles muito bem nomeiam, um ecossistema que faz como que o gerenciamento, essa harmonia do ecossistema da música na cidade de Nova York. E o que a gente tem como benefícios? Vejam como é uma convergência entre o que o Vinícius trazia e o que eu aqui estou tentando complementar. Impacto econômico, sem dúvida nenhuma, a atração de um turismo musical, a construção da marca Nova York, com tudo que a música traz de bom, o desenvolvimento cultural do território, o fortalecimento do tecido social, a validação da música como um fator de identidade, retenção e atração de talentos. Quem aqui que estuda música não quer fazer algum curso que seja, um workshop, passar na frente, respirar o ar da Juilliard School e tantas outras. E investimento fora da indústria da música, porque é claro que para tudo isso funcionar, eu vou investir em hotéis, vou investir em metrô, vou investir em mobilidades inovadoras, vou investir numa outra lógica de governança da cidade, em que as pessoas participem mais, porque o que faz a cidade ser criativa são os cidadãos, né? Não é uma etiqueta dizendo eu sou uma cidade criativa. Então, quanto mais ela for oxigenada e reverberar essa criatividade, mais ela vai entrar em um bando de gente dizendo, ai, que legal, eu sei que a cada esquina eu vou ter alguma coisa que me provoque, que me instigue, que eu vou sair de lá fortalecida, enriquecida, uau, vou recarregar as baterias. E é isso que a gente precisa trazer à tona nas nossas cidades, porque criatividade não falta. Mas a gente vem sendo muito leniente na organização, na sistematização disso tudo, dessa criatividade pujante em termos de organização da economia, em termos de alavancagem de disposição do território, em termos de diálogos entre as pessoas, inclusive para que as cidades sejam espaços cada vez mais voltados ao bem-estar, né? Então, enfim, resumo, essa questão, a gente poderia ficar aqui até 2095, mais ou menos, discutindo, mas a gente não pode, porque amanhã a gente já tem que colocar as coisas em prática. Fica aqui o convite para a gente tomar um café ou alguma coisa menos inocente e continuar essa roda de bar tão gostosa em cima de temas que são absolutamente convergentes. Professora, muito obrigado pela fala. Eu confesso que eu não sou um grande estudioso da economia criativa, não conhecia praticamente nada, e todas as dificuldades que você falou de conceito, de entender como funciona, né, muitas delas foram sanadas agora com a sua explanação. Mas eu sempre fui um grande consumidor desse material, dos videogames principalmente, né, de arte digital, música, tudo isso. Né? E assim, eu sempre vejo que essa inovação tecnológica que a gente tanto reforça que tem que ser incorporada no nosso país, para o desenvolvimento, também tem que passar nas zonas criativas que a gente tem, na cultura, por exemplo. Né? E eu sempre pensava assim, por que a gente incentiva tanto a produção, né, de artesanato, de pintores, de tudo, mas a gente não incentiva eles a produzir digitalmente, a ganhar escala, a ter esse mercado digital, novos conhecimentos, entrar para contar história nos mundos dos videogames, em vez de somente nos livros, né? A gente esquece que esse novo mercado também entra um aspecto cultural muito relevante para o desenvolvimento das regiões, para o desenvolvimento do turismo, para a divulgação, né, do que é o Brasil, do que é o Nordeste no mundo. Então, imagina um jogo que traz um personagem passando no meio do Bumba Meu Boi, né? A gente não tem isso, a gente não tem essa felicidade de ver, né? E aí a pessoa se identificando com aquela história, com aquele personagem, ele vai ter vontade de conhecer essa festa, vai ter vontade de visitar o Brasil, né? Vai conhecer mais, e de fato é algo que a China faz muito bem, os Estados Unidos faz muito bem, né? Enfim, o Japão trabalha muito bem isso. A Ásia como um todo, né, tem trabalhado muito e crescido nesse nicho, e a gente tem ficado de lado aqui com a América Latina como um todo, né, muito marginalmente, apesar da gente ter excelentes profissionais que vão trabalhar lá com storytelling, com criatividade, com arte, com design, com programação e tudo, mas a gente não consegue desenvolver no nosso país. Então, assim, chega a ser triste, né, esse tipo de coisa, mas também mostra que a gente tem um grande potencial. E eu fiquei muito empolgado com a sua fala nesse mercado, né? Acho muito legal, né? Porque eu me divirto, eu consumo, né? E eu me identifiquei muito com aquilo que foi discutido. Então, professora, muito obrigado, né? Eu não vou prolongar muito aqui, que senão eu concordo, a gente vai ficar até 2097, aí eu vou trazer até para os jogos 2077, que é um jogo que tem. E, enfim, professora, muito obrigado. Acho que não vai dar tempo da gente discutir. Oi? Deixa eu só dar uma arrematada aqui, porque eu não posso claro, deixar professor. de reforçar
esse privilégio desse diálogo. Eu falava das grandes transições, né, da política institucional, geopolítica, da climática, das cidades, como elas estão se reconfigurando, mas a grande transição que a gente vai prestar atenção é a demográfica e humana, né, por causa da habilitação do digital. Isso nos conecta aqui nessas duas falas. Para que nós possamos aproveitar, talvez, essa última década de 100% humanos que nós somos, nós temos que fortalecer o que tem de humanidade dentro de nós. Nós temos mais e melhores humanos. E nenhuma atividade humana é mais habilitadora, né, para que nós possamos ser mais e melhores humanos do que essa que incorpora a grande diversidade humana, que é a economia criativa, como a Cainha também descreveu. Ela incorpora diferentes olhares, sentires, perguntas, né? A forma de desenhar futuros. A gente não terá mais condição de responder nada sozinho. Portanto, nós nos habilitamos nessas economias para entender e desenhar o futuro, ou nós teremos um futuro muito mais distópico do que a gente imagina. E aí entra a questão do metaverso, né? Como uma grande plataforma para possibilitar não apenas o sonho, eu sei o que eu quero ser, ou cartunisticamente, ou fantasiado de um avatar de Tim Burton, ou fotorrealisticamente, com skins, com toda a minha imagem construída por computador. O metaverso é uma evolução da web. A web 1.0 era o e-mail, em que a gente tinha internet de escada. A 2.0 era da rede social, em que a gente foi para a nuvem. A gente passou a ser o conteúdo, né, dessas interações. A 3.0 a gente vai para dentro, né? E a economia criativa, né, que você já vinha experimentando com os games, permite, através de avatar, através de gêmeos digital, eu poder construir o mundo que eu quiser. E aí, o que isso tem a ver com o turismo? Duas coisas importantes. Ao construir essa realidade paralela, esse universo paralelo, mediado pela computação, né, com inteligência artificial, com diferentes formas da gente poder construir esse contínuo espaço-tempo, a gente pode trabalhar experiências antecipatórias da viagem, né, para que a gente possa conhecer melhor. Durante a viagem, eu posso estar no Coliseu e com óculos de realidade aumentada, eu ver os gladiadores e até participar num game em tempo real ali, na minha viagem entre realidade virtual aumentada, dentro do Coliseu ou em Machu Picchu, né, tendo uma experiência incaica, autêntica lá, ou intermediada pela computação. E depois, né, em que eu posso continuar interagindo com esse ambiente, contribuindo para que esse universo paralelo de qualquer destino possa existir. Mas o mais importante, eu acho que é a grande viagem entre esse contínuo passado, presente e futuro, que a economia criativa nos permite, e a Cainha fez essa belíssima exemplificação da história de Nova York. Eu viajei para o concerto mítico de Simon Garfunkel no Central Park, até The Empire State of Mind, né, que as diferentes celebrações daquela cidade, você pode buscar lá no passado, né, vivenciar o presente e prototipar o futuro. Portanto, a gente está num momento em que o humano pode se potencializar na sua capacidade de criar, de vivenciar, de construir narrativas e de fruir o real e o imaginário, né, como nunca na história da humanidade. Portanto, é um momento muito interessante, é muito bom estar vivo e muito bom a gente poder cruzar essas percepções desse setor emergente que é o turismo e o que a Carinha traz aqui. Obrigado. Obrigado, professor. Vou passar agora a palavra para vocês fazerem apenas a despedida e a gente partir para o encerramento. Infelizmente, porque eu adoraria conversar com vocês por muito tempo, né? Foi um diálogo muito legal. Então, professor, aproveitando que tu fostes o último a falar, se puderes já finalizar a sua despedida. Só reiterar os meus agradecimentos à audiência, enfim, deixar à disposição aí, através de meus contatos, para interagir nas redes sociais, dizer que foi um momento muito oportuno estar nessa luxuosa companhia da Cainha, com quem eu sempre me inspiro e aprendo bastante. Obrigado, espero ter contribuído aí para o debate desse evento. Obrigado, professor. Passar a palavra para a professora Ana.
Eu só acho que vocês são culpados de trazer um monte de provocações e agora vocês têm a responsabilidade de levar essa discussão adiante com novos encontros. A gente precisa de muita mais gente empunhando essas bandeiras. Então, por favor, somem-se a essa hoste de luz e transformação que o nosso Brasil e o nosso Nordeste precisam. Obrigada, Vini, adorei. Matei um pouquinho da saudade, só um pouquinho. Obrigada, João. Obrigado, professora. Sem dúvida, foi um grande incentivo para que a gente pesquise mais e trabalhe mais nessa área da economia criativa, no turismo. Agradeço mais uma vez a participação de todos, agradeço aqui a organização que está nos acompanhando também, ao Corecon Ceará. Um abraço a todos e uma boa noite.